Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Nesse momento, nós vamos esquecer as nossas preocupações de natureza material e vamos fechar levemente os nossos olhos, procurando sintonizar com os queridos amigos espirituais que aqui se encontram, com os nossos espíritos protetores, para que nós tenhamos a proteção e o amparo do alto nesse momento da nossa palestra, em que nós teremos mais uma lição que a espiritualidade nos traz e que nós possamos voltar para as nossas atividades renovados, esclarecidos e muito melhores do que quando aqui chegamos. E oramos também pelos nossos familiares, pelos nossos queridos, por aqueles que também se dizem nossos inimigos, a eles nós vibramos positivamente. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade e que assim seja. A palestra de hoje tem como tema Em torno da irritação. É um texto do livro Estude e Viva, do Chico Xavier e do Valdo Vieiro, pelos espíritos André Luiz e Emmanuel. Então, é muito difícil, nós falarmos sobre a questão da irritabilidade. Nós todos aqui, em algum momento, nós perdemos a paciência. Ou conosco mesmo, ou com os nossos familiares, a gente acaba perdendo a paciência. Ou porque nós sofremos um desagravo de alguma coisa que nós gostaríamos, e aí a gente perde a paciência com o marido, com a mulher, com os filhos, com o funcionário, enfim, com aqueles que estão ao nosso redor, com a atendente no mercado, com a atendente na loja, a gente perde a paciência, no telefone, então às vezes nós somos extremamente irritadiços. E havia um jovem adolescente que era extremamente irritadiço. Ele brigava aqui e acolá e depois ele se arrependia e ele pedia desculpas. Desculpa pai, desculpa mãe, desculpa aqui, desculpa acolá. Numa certa ocasião, ele esbarrou na colega que ele estava carregada de livros e ele derrubou os livros no chão. E aí foi aquela confusão, Disse nome para a colega e foi aquela briga. E ela começou a chorar, ela ficou chocada com a atitude dele naquele momento e ela começou a chorar. E ele, desculpa, foi sem querer. E a professora viu aquele fato e chamou ele num canto e pediu que ele pegasse uma folha branca. E disse assim, olha, tu vai pegar essa folha branca e eu quero que tu amasse essa folha. Mas tu amasse bem amassadinha, o máximo que você conseguir amassar. Depois tu vai desamassar e tu faça com que ela fique igualzinha quando tu pegou. E ele levou um choque, Porque nem se ele passasse a ferro, ele ia conseguir alisar e fazer com que a folha ficasse lisinha como ela era originalmente. Então a professora falou para ele que toda vez que nós ofendemos alguém, nós deixamos marcas no coração dessa pessoa. E ele nunca mais esqueceu aquela lição. Ele se formou piloto e cada vez que ele ia ter um momento de irritabilidade, ele contava até 10. E aí ele contava até 10 e ele ia se acalmando e assim ele levou uma grande lição para a vida dele, porque sabia do compromisso que era transportar as pessoas com essa profissão que ele havia abraçado. Então, nós, todos os dias, com as nossas atitudes e com as nossas palavras, nós deixamos marcas em nós e nos outros.
E essas marcas, a gente pode também fazer um paralelo como cicatrizes. E toda cicatriz que nós temos no corpo, a gente lembra, essa cicatriz é quando eu era pequeno, eu tropecei lá numa escada, eu caí da escada, minha mãe, então a gente faz toda aquela lembrança e volta, porque aquela cicatriz tem uma memória. Então, todo sentimento que a gente carrega e que a gente expressa uns em relação aos outros, deixa memórias, deixa cicatrizes. E quando nós somos extremamente irascíveis, não temos paciência, imagina que toda hora a gente faz alguma coisa, magoa alguém e vai lá, desculpa. Aí faz de novo. Nem sempre aquela pessoa, ela consegue nos perdoar ou trabalhar aquele sentimento que ela desenvolve naquele momento. Tem pessoas que tudo numa boa, que perdoam, esquecem, às vezes nem se ofendem. Mas tem aqueles que se magoam. E aquele que se magoa, ele guarda um rancor, uma raiva, um ranço dentro dele, e que muitas vezes ele fica com aquele ranço e que ele volta com aquele ranço em algumas situações. Então a gente vê muito isso num casal. Então a gente tem a relação entre os cônjuges, e aí a gente briga, fala coisas que não quer, em momentos que não quer, e às vezes a pessoa ela vai guardando aquilo, ela vai guardando, ela vai armazenando, aquilo vai marcando. E chega um momento que transborda, que ela não aguenta mais. Ela não fala, ela fica para ela, e aquele sentimento, aquela raiva, aquela mágoa, ela guarda para ela até que chega um momento que ela explode. E aí quando a gente explode, a gente faz coisas que não deve. A gente fala coisas que não deve. A gente rememora situações que já deveriam ter sido trabalhadas e esquecidas. E a gente fica ali rememorando, revivendo, jogando aquela situação para outra pessoa e dizendo, tu lembra que lá no passado tu me disse isso, 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 aquilo. Por quê? Porque aquela mágoa, aquela cicatriz não foi trabalhada dentro do nosso coração. Porque quando a gente volta com aquilo, é porque a gente não trabalhou dentro do nosso coração. Por isso que todo sentimento negativo, a mágoa, a indiferença, elas intoxicam aquele que não perdoa. Intoxica aquele que faz a ação, é lógico que ele tem a responsabilidade. Mas a nossa responsabilidade é também como que nós aceitamos o que nos é dirigido, o que nos é feito, como que a gente reage a determinadas situações e a determinadas circunstâncias. E isso é um processo que cada um de nós tem que trabalhar dentro de si. De trabalhar aquele sentimento. Então, por que é importante o diálogo? Por que é importante nós sermos verdadeiros na nossa vida de relações? Porque quando alguém fala alguma coisa para nós que não nos agrada, às vezes a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a fofoca para outro e não fala para a pessoa que deveria ouvir aquilo que a gente está pensando. Com educação, com respeito, a gente dizer, eu não gostei do que você fez para mim ou da sua atitude. Isso não me fez bem. Isso... Então, o que acontece? A gente fica fingindo nos relacionamentos. Que tá tudo bem, que deixa, eu esqueci. E não é verdade. Porque lá pela frente, em algum momento, a gente vai voltar e vai cutucar naquela marca, naquela ferida, naquela cicatriz. E vai abrir. Sem necessidade.
Então, quando nós somos extremamente irritaditos, a gente tem que se perguntar, mas por que isso me causa tanta raiva? Por que isso me perturba tanto? Porque nós temos que saber que todos nós temos emoções. As emoções são sentimentos, as emoções, elas nos protegem de alguma forma. O medo, por exemplo, é uma emoção que nos protege. Por que o medo nos protege? Eu tenho medo de altura. Eu não vou me arriscar num lugar extremamente alto porque eu sou corajoso. Eu tenho medo, então eu vou me preservar. Então, a emoção do medo preserva a minha integridade física. A raiva também é uma emoção que, de certa forma, nos protege. E a gente não tem que esconder que tem raiva. Por que nós vamos esconder? Sinto raiva sim, quando alguém me magoa, me fere, pisa no meu pé. Eu vou sentir raiva num primeiro momento, sinto dor. Mas eu vou trabalhar aquela emoção e não deixar com que ela se transforme num sentimento pernicioso dentro do meu coração. Essa é a diferença, é o que nos difere. É diante das emoções que a vida nos coloca, é como que nós reagimos frente a isso. E como que nós lidamos com isso. Então, tem pessoas que lidam de uma forma mais saudável e tem pessoas que se incomodam muito mais. Então, nós é que temos que trabalhar dentro de nós, através do autoconhecimento, o que nos perturba, o que nos tira do sério, o que nos faz mal. Nós é que temos que descobrir. Por isso do autoconhecimento. Porque os outros, eles percebem em nós algumas atitudes e sentimentos, mas eles não vão fazer nada por nós. Nós é que temos que ter esta percepção e melhorarmos e modificarmos. Por que lá em casa eu me incomodo tanto com determinadas atitudes? Por que determinadas atitudes me deixam tão irritadiço? Por quê? E muitas vezes aquela irritação, ela causa o caos. O que é o caos? O caos é a desarmonia. O caos é a briga, o caos é a intriga, o caos é a perturbação. Então nós temos que sair do caos indo para a ordem. E quando a gente sai do caos e vai para a ordem, a gente tem que ter disciplina. Porque ninguém faz nada se não tiver disciplina. Então, se eu tenho um objetivo a alcançar, eu tenho que me organizar para aquele objetivo. Meu objetivo, por exemplo, é fazer um curso superior, é estudar. Ok, é meu objetivo. Eu vou lutar por esse objetivo. Vou me organizar para alcançar o meu objetivo. Mas eu vou ter que me disciplinar para isso. Me disciplinar nos horários, me disciplinar no estudo. Eu vou ter que me disciplinar para ir àquela aula. Vou ter que me disciplinar porque está chovendo, porque está muito frio, porque está muito calor, então eu já não vou. Então, a gente tem que ter disciplina para melhorar o nosso coração. Então, quando a gente está no caos, a gente precisa colocar ordem no caos. E essa irritabilidade que muitos de nós têm, por qualquer coisa, por qualquer atitude, às vezes nós brigamos por coisas ridículas. A irritabilidade, por exemplo, no trânsito, a gente vê corriqueiramente. Que as pessoas já saem, já xingam, tem gente que abre o vidro e já sai gritando. Porque o que acontece é que a animalidade, é algo que a gente já tem dentro de nós. A gente já tem. A irritação, isso é uma coisa que a gente já tem.
Porque morder é fácil, latir é fácil, né? Por quê? Porque isso é coisa do animal, né? O que o animal, quando ele tá sendo ameaçado, o que ele faz? Ele se protege. O que ele faz? Ele não vai conversar conosco, né? Ele nos morde. Que é a reação natural dele. Para se proteger do perigo. E muitas vezes nós somos iguais. A gente morde. Se irrita. É a parte mais fácil. Então, a condição de animalidade é uma condição que a gente já tem. Então, e essa é uma condição de caos, de desordem. Então, nós buscarmos a ordem, o que a gente tem que fazer? Respirar, né? Contar até 10. E às vezes não é fácil, não é fácil. E isso é um exercício que cada um de nós precisa desenvolver. Não existe uma regra. Não existem receitas de bolo. Não existem pílulas mágicas que vão nos tornar melhores. Elas só amenizam, elas não curam a nossa alma. Então, quando a gente tem qualquer tipo de doença, que a gente vai no médico, que ele nos dá o medicamento e que a gente tem que tomar conforme ele nos indica, e que às vezes a gente é rebelde e faz o tratamento do jeito que a gente quer, e quando a gente fica melhor a gente deixa de tomar o remédio, porque a gente acha que não precisa. Olha a nossa indisciplina. Ah, eu não preciso mais, eu já estou bem, olha só, isso aqui eu não vou mais tomar, né? O tratamento é 15 dias, eu faço 2 dias, eu já não tomo mais. Isso é a nossa indisciplina. Então, quem é que tem que tomar medicação quando está doente? Não posso tomar pelo outro, tem que tomar. É amarga, é ruim, mas eu tenho que tomar. Eu tenho que tomar no horário certo, a dose certa e fazer o tratamento certo. Mas quem que tem que fazer o tratamento? É o médico ou o paciente? O médico só vai dar o diagnóstico e o tratamento. E muitas vezes aquele tratamento que ele nos dá não vai curar de fato a nossa doença. Principalmente as doenças da alma. Principalmente as doenças da alma. E nós nunca estivemos tão doentes da alma. Nós nunca estivemos vivendo situações tão angustiantes, tão difíceis, tão perturbadoras como nos dias atuais. E o que faz a diferença entre cada um de nós para curar a alma é esse olhar para dentro de nós, é esse autoconhecimento. É nós sabedores que nós somos, sermos sabedores de que nós estamos aqui transitoriamente neste mundo, que nós somos viajores, que existe um objetivo de estarmos aqui, que há um planejamento, todo um planejamento de nós estarmos aqui, que cada um de nós está no corpo certo, no lugar certo, na família certa, tudo certo, que precisa para o seu aprendizado, para a gente dominar a fera que habita dentro de nós ainda. E quando nós falamos nessa fera, o que acontece? Nós ainda temos instintos dentro de nós. E os instintos, eles têm que ser transformados em sentimentos. Ah, mas como é que eu faço isso? A gente faz através das experiências. Cada experiência que nós temos na nossa vida, cada vivência que nós temos na nossa vida é uma oportunidade de aprendizado. É uma oportunidade de melhoria. É uma oportunidade de ordenação do nosso caos interior. E muitas vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa de alguém que nos aponte um caminho. Mas nós é que temos que seguir esse caminho.
Então, hoje, a nossa humanidade, a nossa sociedade está vivendo um problema moral muito grande. Hoje, a gente vive uma sociedade que relativiza as coisas. Que o errado passa a ser certo e o certo passa a ser errado. Então a gente tem que ver aonde que nós estamos atentando para isso tudo que vem acontecendo. Nos chamando à razão, nos chamando à busca da verdade. Nós nunca estivemos tão doentes moralmente como nos dias atuais. Tão permissivos para o erro como nos dias atuais. Aonde que nós erramos que a gente já não consegue mais enxergar? Porque o ser humano vai sempre pelo lado mais fácil, aquilo que não causa nenhuma perturbação nele. É como o caminho das águas. Ela passa por um caminho mais fácil. Só que a nossa vida aqui é de lutas. A nossa vida é de sacrifícios. A gente não veio para brincar aqui. A gente veio para trabalhar. Para trabalhar pela nossa reforma, pela nossa evolução, pela nossa melhoria. A gente não veio para uma colônia de férias. Então nós temos que ter cuidado, a gente tem que estudar mais, conhecer mais. Estudar mais o Evangelho. Nós estamos esquecendo do Evangelho, que é o nosso código de conduta moral. Jesus falou sobre a mansuetude. Por que nós complicamos o fácil? A gente já percebeu que às vezes a gente complica o fácil, a nossa vida? Porque somos teimosos, porque somos irritadiços. Porque a gente não quer mudar, porque somos teimosos, porque achamos que só nós temos a razão, só nós que sabemos, que ninguém mais sabe. Então nós temos que fazer essas reflexões sim, todos os dias. E a gente tem visto que ao longo de toda a história da humanidade, a maldade toma conta pela omissão dos bons. É por isso que a maldade toma conta. Se os bons tivessem a mesma ousadia do que os maus, nós estaríamos num mundo muito melhor. Então nós temos que parar com essa conversa de dizer, isso não pode, aquilo não pode, aquele outro não pode. É assim que nós estamos vivendo. Tudo perturba. Na educação das crianças, nada pode, a gente não pode mais dizer não, porque tudo traumatiza. O que é isso? O que é isso? Nós temos que nos decepcionar sim, porque a vida nos decepciona. Por que nós não temos que dizer não para os nossos filhos, para os nossos jovens? Porque tudo é permitido. O que nós estamos criando? Uma geração que nem trabalha e nem estuda. Jovens de 20, 24 anos, menos, não trabalham, não estudam, não fazem nada. Que isso? Será que a gente não se deu conta disso? Que a culpa é nossa? Porque a gente sempre quer as coisas do lado mais fácil. Nós temos que ter responsabilidade. Um dia nós seremos chamados de retorno à nossa verdadeira pátria. O que nós estamos levando de volta? Nós nos frustramos todos os dias. Deus nos diz não todos os dias. Mesmo com as nossas manhas. Não nos dá tudo o que a gente quer. Nos dá aquilo que nós precisamos.
A gente não quer mais trabalhar, a gente não quer mais estudar. O que nós queremos? Estamos vivendo numa sociedade de vazio existencial. O que é isso? Aonde nós vamos parar desse jeito? Não pode, está errado. Nós temos que ver o que Jesus nos disse, que o teu dizer seja sim, sim, não, não. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Não adianta depois a gente se irritar porque não consegue A, B ou C. Não adianta. Nós é que temos que fazer as coisas, nós temos que obrar. Nós viemos todos nós para trabalhar. E há pessoas que trabalham, parece assim um castigo. Que isso? Que sociedade é essa que nós estamos construindo? Nós evoluímos muito, sim, muito. Tecnologicamente, muito. Mas moralmente, nós temos que repensar algumas atitudes nossas. Muitas atitudes. Muitas mesmo. Na educação, no proceder. Porque a vida, sim, nos diz não todos os dias. Não adianta a gente ficar bravo. Não adianta a gente se irritar. Porque se a gente não aprender isso, em algum momento a gente vai ter que aprender. E muitas vezes é a dor que nos ensina. É a dificuldade que nos ensina a dar valor para aquilo que nós temos. Muitas vezes a gente reclama o tempo inteiro e esquecemos de agradecer as bênçãos que Deus nos dá todos os dias. E olha que não são poucas. Então deixar um pouco de lado o mimimi e trabalhar mais. Deixar de lado a irritabilidade, a distração e a gente focar naquilo que realmente a gente precisa focar, que é a nossa melhoria e a nossa evolução. E para a gente crescer, a gente precisa sim do autoconhecimento. E a gente precisa sim de Jesus nas nossas vidas. Mais espiritualidade e menos matéria. Então, nesse momento, nós vamos chamar os médiuns, né, para o passe. E nesse momento, então, elevando o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus, a espiritualidade que aqui se encontra, que sobre nós sejam derramados fluidos de cura, restauradores, calmantes, e que nós possamos, Senhor, voltarmos para as nossas atividades, cientes de que estamos aqui para nosso aperfeiçoamento moral. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por esse momento de aprendizado e que possamos retornar aos nossos lares em muita paz. E que assim seja.